Boa noite, igreja. Uma semana abençoada para todos nós, amém? Graças a Deus por mais uma semana que o Senhor nos dá de alegria, de saúde. Nós temos orado aí por vários irmãos, né? Que estão doentes, estão passando por procedimentos de saúde e nós precisamos continuar orando uns pelos outros. E isso nós sabemos que agrada o coração de Deus. Deus deixou 2 grandes mandamentos. Primeiro, amar a Ele acima de todas as coisas. E depois amar ao próximo como a nós mesmos. E é isso que nós fizemos. Viver em comunidade é isso, viver como igreja é saber que a gente tem pessoas que oram por nós quando nós precisamos. E quando nós estamos fortes, nós oramos por aqueles que precisam, amém? Graças a Deus. Que bom que você veio, uma semana também, ao mesmo tempo, de bênçãos que temos recebido da parte de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida da família e também sobre a nossa nova construção, amém? Temos recebido bênçãos todas as semanas. Depois no final do culto você não sai daí, né? Que vai ter as pontuações aí para quem for os melhores vendedores da Sobre a Rocha. Vai ter uns prêmios exclusivos, amém, queridos? Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 28, versículo de 18 até o 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 18 até o 20. Quem é que trouxe Bíblia aí? Amém? Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 28, verso de 18 até o 20. Você já cantou? Você já agradeceu a Deus por essa noite? Pela casa, pela família? Clamou o Espírito Santo para permanecer sobre a tua vida, amém? Graças a Deus por isso. Diz assim, versículo 18 em diante: Jesus, aproximando-se falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Amém? Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai querido, obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado que podemos ouvir a tua voz, Senhor, e meditar nas tuas palavras. Obrigado, Espírito Santo, porque tu se faz presente em nosso meio, curando a nossa alma, consolando o nosso espírito. Que nós possamos aprender mais de ti nessa noite, possamos sair daqui renovados pelo poder do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Jesus convidou muitas pessoas para serem seus discípulos. Quando a gente lê a palavra de Deus e a gente encontra 12 discípulos, a gente tem a impressão de que Jesus chamou exatamente somente aqueles 12, né? Mas a palavra de Deus diz que Jesus chamou muitos, mas poucos foram escolhidos. Nessa noite nós trazemos uma reflexão sobre a vida da igreja, sobre aquilo que nós devemos ser, sobre as nossas atitudes, sobre aquilo pelo qual nós somos designados a ser. Encontrar o nosso propósito como igreja, encontrar quem nós somos. E que tempo bem apropriado para falar sobre quem nós somos, né? Nós temos visto todos os dias jovens, mas também adultos, que não sabem quem são, que não se encontraram. E nós precisamos a todo momento entender que o chamado de Deus para a minha vida e para a tua vida é de que Ele conhece a mim e a você antes da fundação desse mundo. Que Ele designou a minha vida e a tua vida para sermos conforme a sua imagem e semelhança. De que eu e você não somos obra do acaso. De que nós temos um propósito. De que nós somos chamados filhos de Deus segundo a sua palavra. E que tudo que nós precisamos fazer nesse mundo é nos encontrarmos com a verdadeira conexão. Os jovens andam perdidos, nós, adultos, andamos perdidos por esse mundo, até nos encontrarmos com o Senhor. Aí nós nos encontramos com Deus e entendemos a nossa verdadeira natureza. Entendemos do que somos feitos, de onde viemos e para onde nós vamos.
Talvez nesse momento o mais importante seja que a gente se encontre no momento exato em que nós estamos aqui. O que você tem feito da sua vida? Quem é você? Como você se define? O que você é? O que você faz aqui nesse lugar? Por que você nasceu? Muito embora muitas pessoas cheguem para a gente dizendo, olha, a minha mãe quando eu nasci disse que eu não era bem-vindo nesse mundo e me abandonou. Ou meu pai fez isso e me largou e foi embora. Muito embora o ser humano tenha a capacidade de abandonar o outro, Deus nunca fez isso e nunca fará. A palavra de Deus diz que Ele nos deixaria o Espírito Santo assim que subisse, para que fosse o nosso Consolador, e Ele permaneceria conosco até findar o tempo, até que Ele viesse nos buscar, ou até o final dos tempos. Portanto, há um propósito muito especial para a sua igreja aqui nessa terra, e entender esse propósito como igreja é também, sim, entender quem nós somos. Para que você e eu não andemos perdidos por aí sem saber, ou sem rumo, ou sem saber para onde andar, para onde ir, no que acreditar. E esse é um outro fator que tem assolado muitas pessoas ao nosso redor. Medo, falta de esperança, sem saber no que crer no amanhã, olhando para as evidências desse mundo, olhando para a economia, olhando para a política. Aliás, esse é ano de política, né, querido? Que nós possamos ser a fonte daquele que ajunta e não a fonte daquele que espalha, né? Amém? Que você não se deixe perder o teu pensamento por homens de um lado ou de outro e saiba que a nossa esperança está em Cristo. E nós possamos renovar os votos e a alegria de estar com a família e não brigar com a família por causa dos outros. Que seja assim. Nós já praticamos isso ao longo do tempo na igreja. E eu tenho certeza que a única coisa que vai manter você esperançoso do futuro é crer que Jesus Cristo vive. Por isso você pode crer no amanhã. Amém? Como diz a canção que nós cantamos sempre. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Isso significa que eu sei exatamente quem eu sou. Significa que Cristo que me fez, me encontrou nessa caminhada e que eu aceitei viver com Ele. E que eu decidi viver com Ele. E que por causa disso, hoje eu tenho firmes convicções de para onde eu vou. De que em que mãos estão o meu futuro. E o nosso futuro é um futuro de paz e não de mal. Nós estamos nas mãos de Jesus. Dito isso, nós podemos partir para o texto. Porque quando Jesus chama os seus discípulos, Ele chama uma igreja viva. Ele chama pessoas que têm um propósito. Você tem um propósito? Você já encontrou o teu propósito? Você sabe para que você veio nesse mundo? Ou ainda você anda perdido, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. E que se esse mundo acabar hoje não faz diferença. Mas eu quero dizer para você que Jesus, nessa noite, quer encontrar o teu propósito. E encontrar o nosso propósito significa mudar de vida. Significa se encontrar com o Criador. Significa que nós vamos nos encontrar com aquele que nos fez. E que a partir do momento em que eu me encontro com o meu Criador, eu entendo as dificuldades da vida. Eu entendo o que eu estou fazendo aqui, qual é o plano dele e o que eu devo fazer para continuar vivendo bem. Eu sei que é muito difícil num mundo conturbado que não para absolutamente nada, que passa os dias correndo, que não tem um minuto sequer para separar, para conversar com o Criador. Nós vivemos nesse tempo. Mas que bom que você é diferente, que você separou uma hora da tua semana para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus e dizer, nada mais importa se a palavra de Deus não estiver comigo. O nosso trabalho não faz sentido. Você já parou para pensar? Que a gente trabalha, cansa, se fadiga, dorme, come, acorda, trabalha e tudo se repete debaixo do céu. Salomão já dizia, não há nada de novo, tudo é a mesma coisa desde que o mundo é mundo.
Mas tem uma diferença, aquele que encontrou o propósito. E é disso que fala esse texto. Quando Jesus chama os seus discípulos, ele chama muitos antes, mas ele escolhe os seus discípulos, aqueles que compreendem, aqueles que entendem que precisam dele. Andar nesse mundo não é andar perambulante, não é andar de qualquer jeito, não é andar largado, não é deixar a vida me levar, não é pedir para o mundo acabar para eu morrer encostado no barranco, né? Mas é realmente andar nessa caminhada, nessa trajetória e achar um sentido para a vida. E deixa eu dizer uma coisa para você, talvez você já tenha escutado isso. O vazio do nosso peito é do tamanho de Deus. Porque foi Ele quem colocou esse vazio dentro do nosso peito. Porque qualquer coisa que você tentar colocar para preencher esse vazio, não vai funcionar. Você pode tentar preencher com falsa alegria, com alegria passageira, com coisas desse mundo, gastando coisas, comprando coisas, se divertindo ao seu modo. E você nunca vai preencher o vazio do coração. Talvez você já tenha conversado com pessoas que têm muito dinheiro, ou têm todas as coisas que precisam ou que querem. E mesmo assim, se você parar para conversar junto com ela, você vai sentir o vazio do peito dela. Nós já tivemos oportunidade alguma de conversar com pessoas assim. E por mais dinheiro que ela tenha, por mais coisas que ela tenha, ou que Deus tenha concedido a ela, nada vai poder preencher o vazio do peito. Porque aqui dentro precisa ter criação, precisa ter significado. O dia em que nós nos encontramos com Jesus, esse vazio some. E nós passamos a viver de forma diferente. Quando Jesus encontra os seus discípulos, e nesse caso aqui nós estamos citando os 12, Jesus olha para eles e encontra algo diferente, como encontra em mim e em você. Pessoas que abriram mão da sua vida normal para viver uma vida com Cristo no seu dia a dia, para se encontrar com Jesus e trazer Jesus para dentro da sua vida, não só como uma fezinha, não só como uma mandinga, não só como um amuleto, não só para aparecer ou para representar, mas sim para viver como quem vive com o Criador. Então ele olha para os seus discípulos e ele fez isso com todos eles. Ele foi caminhando, olhou para o nosso coração. E a palavra de Deus diz que Jesus não olha como nós olhamos. Nós vemos o exterior, mas Jesus vê o coração. Graças a Deus por isso, amém? E ele olha para dentro dos seus discípulos e enxerga isso. Enxerga alguém que decidiu que vai viver para ele. Então ele vai passando e vai chamando: ei, venha. Você quer me seguir? Então toma a tua cruz, dia após dia, e me segue. Note que ele diz dia após dia. Ele não está dizendo de uma vez por todas e todos os teus problemas estão resolvidos, muito embora muita igreja faça isso, muito embora muitos cristãos querem isso das mãos de Jesus. Jesus só faz o milagre e está tudo resolvido e deixa eu viver a minha vida, né? Jesus só faz o que eu estou pedindo e o resto deixa comigo aqui. Com os discípulos não tinha relacionamento. A pergunta que nós começamos a fazer nessa noite é: nós somos aqueles que vão buscar as mãos de Jesus? Somente um milagre? Ou nós somos aqueles que decidiram preencher o vazio do coração? Ou nós somos aqueles que decidiram andar com Ele? Aqueles que decidiram tomar a sua cruz e dia após dia buscar a Ele e seguir a Ele. É interessante que o dia após dia na vida do discípulo, ela se repete do Velho Testamento ao Novo Testamento. O maná vinha do céu todos os dias para provar a misericórdia de Deus na nossa vida.
Quando Jesus diz, toma a tua cruz, e dia após dia, me siga. Dia após dia, renuncie. Significa que nós precisamos todos os dias buscar a Ele, nos encher da sua presença, para continuarmos sendo modificados por Jesus. Porque nós, por essência, não somos bons. Nós, pela nossa própria natureza, só optamos por fazer aquilo que não agrada a Deus, até o momento em que nós escutamos o chamado de Cristo e decidimos seguir a Cristo. E decidimos tomar a nossa cruz. E decidimos dia após dia viver da sua graça. Aliás, o salmista bem diz que a misericórdia de Jesus, ela se renova a cada manhã. Significa, mais uma vez, que todos os dias eu vou buscar no Senhor o alento para o dia. A palavra de Deus diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Significa que todos os dias Deus iluminará o nosso caminho. Amém? Nós podemos ler esse texto e nos alegrarmos como discípulos dele, em saber que se eu acordar pela manhã e clamar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo ilumina o meu caminho. A luz incomoda a escuridão, a luz acaba com a escuridão. E todo aquele que compreende isso, clama por Jesus antes do dia iniciar. E diz, Senhor, as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida nessa manhã. Fica comigo. Abençoa o meu trabalho, a minha família, o meu lar, a minha casa, os meus negócios, o meu trabalho, as minhas finanças, tudo aquilo que faço, tudo aquilo que sou. Vai comigo. E a misericórdia do Senhor, diz a palavra, que se renova a cada manhã. Essa luz que ilumina os nossos passos é para que a gente aprenda a viver dia após dia dependentes dele. É engraçado porque Jesus já falava isso há 2000 anos. E a igreja moderna não vive como discípulo. Ela faz exatamente aquilo que Jesus repreendeu lá atrás. Ela vive de domingo a domingo. Ela só é crente no domingo. Domingo, ela é crente. Segunda-feira, ela esquece de Deus. Terça-feira, ela não conversa com Deus. Na quarta, ela não lê a sua palavra. E aquele vazio do peito vai aumentando até o ponto de a pessoa não suportar mais. Aliás, nós estamos chegando em setembro, né? O pessoal gosta muito de lembrar do setembro, que é um mês de atenção contra o suicídio, né? E nós vivemos numa cidade que o suicídio tem uma taxa de suicídio muito alta. No jovem, na criança, no adulto. E a pergunta que fica é o que nós que temos a luz de Cristo fazemos para mudar essa realidade. Nós não podemos simplesmente ficar de braços cruzados, mas olhar para essa situação e começar por nós mesmos. Por incrível que pareça, não começa você falando para a pessoa que quer se suicidar. Começa com você trazendo a luz de Jesus para dentro de você. Começa com você trazendo mudança, tomando a tua cruz, seguindo Jesus. Essa luz que você carrega, ela irradia no ambiente. É assim que funciona. As pessoas são convertidas a Deus pelas nossas atitudes, não por aquilo que nós falamos. Muito embora os crentes do nosso tempo, eles pegam a Bíblia e fazem de conta que são crentes e pedem voto para você, né? Eles vão para o culto, para a missa, para dizer que são crentes e pedir o teu voto. E muitas vezes você se emociona, olha lá, ele foi para a igreja, parabéns. Muitas vezes você olha um artista que você gosta muito, não canta nada que presta, mas você gosta muito. E aí você vê ele cantando uma música que fala em Deus e você se emociona, mesmo que a vida dele ou a vida dela não faça diferença nenhuma. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, nós estamos aqui para mudar o rumo da prosa. Jesus nos mandou ser diferentes, ele chamou discípulos. Discípulo faz o que o mestre manda, por isso que o nome é discípulo. É aquele que segue, aquele que ouve, aquele que obedece. Não é aquele que diz que é crente. Eu sei que muitas vezes a gente se emociona, né? A gente olha as pessoas, olha, se batizou. Depois que conseguiu o que queria, se desviou.
E não fez diferença na vida de ninguém, nem na vida dele, ou na vida dela. Mas nós precisamos ser diferentes. Porque Jesus olha o coração. Nós precisamos andar com Jesus, sermos parecidos com Ele. Nós precisamos buscar a sua presença e buscar sermos parecidos com Ele. Isso significa que a aparência não vale nada. Isso significa que andar com a Bíblia debaixo do braço não faz diferença nenhuma. Significa que postar versículo não faz diferença nenhuma na rede social. Significa que você gritar para todo mundo que é crente não faz diferença nenhuma. Muito pelo contrário, muitas vezes o crente está usando uma camisetinha, né? Sou filho de Deus. Ou com aquele chevette velho, né? Foi Deus que me deu, né? E daí ele buzina e maltrata todo mundo no trânsito. Ou ele briga, ou ele fala nome, ou ele faz uma série de coisas que não agrada o coração de Deus. E eu digo uma coisa que muitas vezes parece forte, mas não é. Não fala para ninguém que você é crente, querido. Não diz para ninguém que você vai na igreja. Nem cita o nome sobre a rocha, amém? Não fala nada, não usa camiseta, não posta versículo. Não fica dizendo para o outro, Deus te abençoe. Querido, você pode sim fazer todas essas coisas, mas o que eu quero dizer é que, para Deus, vale se você é um crente, não se você diz que é um crente. Não adianta nada nós usarmos uma camiseta, nós botarmos versículo, e não há nada de errado nisso, querido, amém? Há de errado se a gente só faz isso. Mas que a nossa vida possa ser uma vida irrepreensível na presença de Deus. Que a nossa vida, que as pessoas ao olharem para a nossa vida, elas possam dizer, ei, tem algo diferente nele ou algo diferente nela. Aí de repente essa pessoa chega perto de você e diz, tu tem algo de diferente. Eu tenho andado tão angustiado, ela já começa a se abrir, né? É o Espírito Santo de Deus fazendo o seu trabalho. E aí você entra com aquilo que a gente chama do bálsamo do Espírito, a sua palavra. Porque quando as pessoas notam que nós somos diferentes, nós não precisamos falar nada. Nós não precisamos empurrar nada. Nós não precisamos cristianizar ninguém. Você sabe que nós somos, e nós aprendemos isso desde 1500, né? Nós fomos cristianizados. Senta aqui, a gente quer fazer isso com as pessoas, né? Senta aqui, ouve a palavra de Deus, muda a tua vida. Na verdade, o que nós precisamos fazer é ser diferentes primeiro e ensinar as pessoas a amarem a Cristo. Uma pessoa que ama a Cristo vai viver de forma diferente, vai viver como um discípulo, vai querer fazer algo diferente. E a pergunta sempre que fica para um discípulo na sua mente durante a semana é: por que é que eu faria algo que não agrada o coração de Deus? Por que é que eu faria isso? Por que eu trabalharia nisso? Por que eu gastaria o meu dinheiro nisso? Por que eu falaria isso? Essa é a pergunta que todo discípulo se faz todos os dias. Aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que aprendeu a viver todos os dias na cruz, tomando a sua cruz, é aquele que pensa, olha, eu sou uma pessoa muito explosiva, mas a palavra de Deus diz em Gálatas que o fruto do Espírito também é mansidão e domínio próprio. Senhor, eu não sou assim, mas que o teu Espírito produza isso em mim. E a gente vai aprendendo a viver como discípulo todos os dias, buscando a Ele. Não é falando. Mas é muito difícil nós pregarmos sobre uma igreja saudável, sem falarmos de nós sermos discípulos, amém? Uma igreja que é saudável é uma igreja que produz discípulos de verdade. De pessoas que saem daqui, não dizendo, olha, fui num culto maravilhoso e o pastor, ele trepou em cima da caixa de som. Que maravilha! E ele gritava em cima da caixa de som e as pessoas choravam. E eu saí de lá, eu também chorei. Saiu ali fora, brigou com a esposa, gritou com todo mundo, fez tudo que tinha para fazer de errado, segunda-feira já não lembra mais nada do evangelho, mas saiu emocionado do culto. O que nós queremos com a palavra de Deus é fazer exatamente o que Cristo
fez. Ele não olhou para os seus discípulos e disse: você quer me seguir? Sim, Jesus, nós queremos. Então chore comigo, querido. Vamos falar coisas boas. Resolverei todos os teus problemas. Te darei dinheiro, carro. Nunca mais tu vai ter necessidade, só alegria. Não vamos falar de pecado, vamos falar de coisa boa. Foi assim que Jesus fez? Jesus olhou: você quer me seguir? Então toma a tua cruz. Significa morre um pouquinho todo dia, para você mesmo. Para de querer fazer só a tua vontade, seja um discípulo de verdade. Toma atento, e ele chacoalha. E ele está falando, você tem que sair de um culto, querido. Não só em lágrimas, você tem que sair de um culto pensando: meu Deus, eu preciso mudar a minha vida. É assim que se sai de um culto cheio do Espírito Santo. Onde tem o Espírito Santo, tem mudança. Onde tem o Espírito Santo, tem gente diferente. Ou você acha que o Brasil está do jeito que está, porque tem muito crente? Você viu o último censo? Que vergonha, né, queridos? Mentira, claro que é mentira. Como é que a gente vai ter 90% de cristão nesse país? Que jeito? Um país assolado em miséria, em roubo, em assassinato, em contravenção, em toda sorte de coisas que não agradam o coração de Deus. É claro que nós não temos, no máximo, 2%. Mas é claro que a culpa também é nossa. Porque falar de igreja é falar em ser diferente. É falar para mim e para você e dizer assim: ei, todo dia, assim como nós aceitamos viver para Cristo, é morrer um pouquinho, e um pouquinho, e um pouquinho todos os dias, para estar mais perto da glória de Deus, para provar da sua benéfice, para andar com Cristo. Ou você acha que quem desagrada a Deus e quem não toma a sua cruz consegue andar pertinho de Cristo? Claro que não, querido. Todas as vezes que Jesus curou na sua palavra, primeiro ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Toma teu leite e anda. Agora vai e não peques mais. Mas o que tem a ver a cura com o pecado? Nada. Absolutamente nada. Significa que Deus, ele é Deus porque pode perdoar pecados. E Jesus é Deus porque também perdoa pecados. E que andar perto de Jesus não é permanecer doente. Amém? E que andar com Jesus todos os dias e dizer que é discípulo de Cristo é todos os dias, hoje, ser melhor do que ontem. Amanhã, ser melhor do que hoje. Você está compreendendo? Falar que nós somos uma igreja saudável, ela passa por isso. Só temos uma igreja saudável não quando nós temos 1.000 pessoas, 2.000 pessoas dentro de um lugar de culto, mas é quando aqueles que estão ali dentro são pessoas que decidiram tomar a sua cruz e seguir Jesus. São pessoas que são um pouco diferentes do primeiro Pedro, que Jesus olha: Pedro, logo vou para a cruz. Você já imaginou? E de repente Pedro olha para Jesus: Jesus, nunca te negarei, estarei contigo até o final. É o crente inflado, né? Aquele que ainda não tomou a sua cruz, aquele que ainda não tinha aprendido a ser discípulo de verdade, na essência, lá dentro, com mudança de vida. E o que acontece logo depois que Jesus fala isso? Pedro nega Jesus 3 vezes, porque Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece o coração de um discípulo de verdade. E quando Jesus foi para a cruz, tinha um discípulo só aos seus pés. Dos 12 que viram milagres, dos 12 que aprenderam com ele, dos 12 que viram a obra das suas mãos, dos 12 que creram, dos 12 que foram chamados, dos 12 que eram chamados discípulos. Um só. Acontece, queridos, que é impossível nós falarmos de evangelho genuíno. É impossível nós conversarmos entre nós como igreja
e olharmos para a situação desse país e dizermos: nossa, como é triste aquele político que rouba, como é triste aquele fulano que assassinou o outro, como é triste essas pessoas que fazem isso, fazem aquilo. Mas na verdade a única mudança que nós podemos causar nesse mundo, para mudar esse mundo, para mudar o nosso país, o Rio Grande do Sul e Cruz Alta, é a gente mudando de vida. É mais difícil do que fazer uma corrente de oração ao redor da praça ali, né? Era muito mais fácil a gente cantar uma canção porque ele vive, né? Como a gente faz no final do ano, todo mundo dá as mãos. Só não solta uma pombinha, né? Poderia soltar também, tudo muito lindo, a gente canta, e aí todo mundo volta para casa e faz tudo que desagrada o nome de Deus. Jesus nos chama para renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você chegou até o Evangelho e alguém disse para você que se você se convertesse, Deus ia te dar carro, casa, um emprego novo, muito dinheiro no bolso, você caiu nas mãos erradas. Você não visitou uma igreja verdadeira. Mas sempre há a oportunidade de você olhar para Cristo, tomar a tua cruz e refazer o teu caminho. E muitas vezes a gente olha um para o outro e diz: olha, como é que pode as pessoas comprando o óleo lá ungido a R$50, comprando o negócio lá para trazer bons fluidos para casa, comprando um negócio, uma fitinha e amarrando no carro. A gente diz: como é que pode isso? Se tem quem venda, tem quem compre. Porque o evangelho da cruz é renúncia, é muito mais difícil ouvir o que você está ouvindo nessa noite, querido. E graças a Deus pela tua vida. Do que a gente sentar num lugar em que dizem para mim e para você, dizem: olha, vai dar tudo certo. Traz um dinheirinho aqui, ó, e vai dar tudo certo. O evangelho da cruz é isso, é olhar para Jesus e dizer: Senhor, me faz um homem novo. Faz uma família nova, faz uma mulher nova. Eu tenho certeza que Deus deixou isso como um começo. Ele fala do início da igreja. Ele chama os seus discípulos e diz: agora vocês vão para todo mundo. E é o que aconteceu, exatamente o que aconteceu. E diz: agora vocês vão pregar o evangelho a toda criatura. E vocês vão falar do meu amor. E vocês vão batizar. Aliás, tem batismo no retiro, amém? Quem não foi batizado ainda já pode dar um nome para a liderança ali para se batizar no retiro. E vocês vão ensinar eles a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Tem gente que acha que é só falar do amor de Cristo e depois vira um crente avulso. O crente avulso está entre nós todos os dias, não é discípulo. É o crente que você encontra na rua e ele diz assim: você está congregando? Sim, estou indo, estou congregando. Não, eu não preciso de Deus, eu não preciso estar indo numa igreja para dizer que eu sou crente. Precisa sim, querido, precisa. Porque é aqui que a gente demonstra os nossos dons um para com os outros. É aqui que a gente estende a nossa mão para o outro. É aqui que a gente aprende a amar quem é diferente de nós. A gente aprende a conviver, a gente aprende a falar uma só linguagem, para que o evangelho da cruz continue prosseguindo. É por causa de pessoas como eu e vocês, que acreditam no valor da igreja, que a palavra de Deus chegou para nós até hoje. Nós só estamos aqui nessa noite, falando do amor de Cristo, e ouvindo do amor de Cristo, recebendo Jesus no nosso coração, porque alguém pensou exatamente como nós. Vamos tomar a nossa cruz, vamos abrir mão do nosso tempo, vamos abrir mão das nossas coisas para estar na presença de Deus. E aí a gente se encontra com pessoas que têm o mesmo pensamento, que se reúnem para fazer a obra de Cristo e deixar um legado para a futura geração. Muito embora a gente não saiba no começo da nossa trajetória, encontrar o nosso propósito passa por anunciar o Evangelho. As pessoas que passam nesse mundo nascem, crescem e morrem sem conhecer o amor de Cristo ou sem falar do amor de Cristo, vieram aqui à toa.
O nosso propósito, o propósito da grande comissão está encontrado aqui em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o 20. Todos nós, independente de quem somos, de onde viemos e para onde vamos, somos convocados por Jesus a apresentar as boas novas. E veja como é simples. As pessoas muitas vezes dizem, mas eu não tenho dom na palavra. Eu não sei pregar dessa forma. Eu não conheço todos os textos, eu não consigo memorizar. Mas com certeza no teu trabalho, onde Deus colocou você, na rua, onde você está, você consegue olhar para uma pessoa e dizer para ela, olha, Jesus ama você. Talvez você nunca tenha feito isso, eu aconselho você a fazer. Você já foi no hospital? Muitas vezes as pessoas choram. A gente vai orar por uma pessoa, acaba orando muitas vezes até por uma ala inteira. Ora pela cama da vizinha, da fulana. E muitas vezes a gente chega lá e diz assim, olha, você quer que a gente ore por você? Você permite que a gente ore por você também? Diz, por favor, ora por mim. Às vezes não tem uma pessoa para cuidar dela lá no hospital. As pessoas estão sedentas por preencher com conteúdo de verdade o seu coração. Não com coisas passageiras. Não com coisas vãs. Não correr atrás do vento. E a partir daquele momento as pessoas saem cheias do Espírito Santo. Saem com um propósito na vida. Saem com alegria no seu coração. E teve uma vez que nós fomos evangelizar no hospital. Ele estava vestido com algumas roupas e fazendo algumas coisas para alegrar o dia do pessoal lá. E nós estávamos passando por um quarto e a gente olhou assim, esse aqui está bem, esse aqui a gente não vai orar. Vamos para o próximo quarto, que esse aqui está bem, não precisa de oração, nós vamos para o próximo. E de repente o Espírito Santo, volta. E a gente voltou lá, né? E começamos a orar para aquela pessoa. E aquela pessoa, pois é, olha, faz muito tempo que eu não vou na igreja. Faz muito tempo eu confio em Deus, eu precisava dessa oração. Como foi bom, como foi importante. Naquele momento a gente pensa assim, meu Deus, perdão, Jesus. A gente muitas vezes quer escolher quem é que vai receber a palavra de Deus, né? A gente quer olhar para a pessoa e é exatamente isso que a palavra de Deus diz. Nós olhamos o exterior. Jesus olha o coração. Mas graças a Deus que nós temos o coração com o Senhor. O Senhor nos repreende. E a gente obedece. E a gente volta lá e diz, tu está agradecendo, mas quem tem que agradecer somos nós. Que Jesus acabou de puxar uma orelha aí e a gente ouviu. O mundo está sedento por ouvir a palavra de Jesus. Ele só não sabe ainda. Nós precisamos levar o amor de Cristo a toda criatura. Muitas vezes as pessoas olham esse texto e elas acham que é só ser um coroinha de igreja, né? Elas acham que assim, tem que ser aquela pessoa bitolada, que não pode isso, não pode aquilo. Não, querido. Na verdade, nós precisamos nos encher de Deus para viver uma vida que agrada a Ele. O que eu faço, o que eu falo, o que eu compro, amém? O que eu trago para dentro de casa, os meus planos, os meus sonhos têm que agradar a Ele. E à medida que o tempo vai passando, nós vamos vendo que quanto mais de Jesus eu colocar para dentro de mim, mais eu compreendo o seu propósito. Mais eu paro de pedir coisas que são bobagem. Mais eu paro de me preocupar com aquilo que não importa. Mais eu paro de perder o sono por causa das coisas do outro dia. Ansiedade brota no nosso coração porque nós não somos discípulos. A gente precisa aprender a confiar em Jesus. Confiar exige renúncia, andar com Ele, aprender mais dEle, ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, orar todos os dias, chorar aos pés do Senhor muitas vezes por causa da nossa necessidade. Mas de qualquer forma, a igreja verdadeira é uma igreja de discípulos de Jesus. É uma igreja que pensa diferente, que não faz as mesmas coisas que o mundo faz, que não fala do mesmo jeito que o mundo fala, que não age do mesmo jeito que o mundo age, que é sim diferente, que é o contrapeso da sociedade, que anda na contramão do sistema,
que mantém a sua fé, que guarda a sua fé até o último suspiro. Porque só assim nós poderemos chegar até a presença de Jesus naquele dia. Guardem bem, queridos, os dias se findam. O mundo anda em guerra, rumores de guerra, pestes, doenças, dor, angústia e toda sorte de coisas que fazem o coração de Deus chorar. E nós somos a luz desse mundo. Não basta que a gente venha reclamar todos os dias, muito pelo contrário. Pare de reclamar. Pare de trazer falta de esperança para as pessoas. Aprenda a andar esperançoso, aprenda a olhar para as pessoas e dizer: creia em Cristo, confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. Aprenda a viver grato todos os dias como um bom discípulo e Ele faz aquilo que Ele veio fazer. Aprenda a ter gratidão por aquilo que Deus já te deu e chorar um pouco menos por aquilo que você ainda quer e que talvez você nem precise. Andar com Jesus é estar próximo dele e principalmente tomar a sua cruz, morrer todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Eu queria convidar o louvor para nós cantarmos uma canção aqui na frente. Ao mesmo tempo que eu queria convidar você a fechar os teus olhos primeiro e nós orarmos a Deus. Eu quero orar por você que veio sem esperança para esse lugar, que veio cansado, que veio angustiado e com ansiedade no teu coração. Feche teus olhos, querido, em nome de Jesus. Pai querido, na tua maravilhosa e bendita presença nós estamos e aprendemos mais de ti, Senhor, que nos traz a paz, a alegria e a gratidão. Somos gratos, Jesus, porque a cada dia o teu Espírito Santo se renova em nós. Renova as nossas forças, consola, Senhor, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e que todos nós possamos aprender a nos achegarmos até a Ti, que é manso e humilde de coração. Que possamos aprender a confiar em Ti todos os dias, que possamos, Senhor, entregar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa casa nas Tuas mãos, e que Tu faças-se presente em nós, mudando o nosso coração, mudando a nossa mente dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Fica de pé, querido, nós queremos cantar ao Senhor. Senhor querido, aleluia. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei quem é o teu descanso, igreja, bem forte. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é aprende a descansar nos braços de Jesus. Aleluia. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia.
Canta bem forte, igreja. Declara para o Senhor nessa noite. Acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Nós recaímos na tua graça, Pai. Recaio em tua graça. Aleluia. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Eu recaio. Recaio em tua graça. Dia após dia, Senhor. Recaio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Senhor, que nós possamos aprender a descansar nas tuas mãos, Pai. Ensina-nos, Senhor, a descansar nos teus braços, Jesus. Que nós possamos, dia após dia, nos entregarmos a ti, Jesus. Entregamos a nossa família, a nossa casa, a nossa saúde, Senhor, tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos, Jesus, pertence a ti, Pai. Ensina-nos, capacita-nos, Senhor, todos os dias, a entregar-nos mais e mais a ti, Jesus. Tudo aquilo que não sabemos, Senhor, nos ensina. Tudo aquilo que não podemos, nos capacita, Jesus. Recaímos na tua graça, porque é tudo que precisamos, Jesus. Recaio de novo em tuas mãos. Diz: recaio na tua graça, Jesus. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Se você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus, só Ele é digno. Aleluia. Amém? Pode se assentar.